Hércules abriu os olhos, e por um segundo tudo parecia normal. O sol entrava pelas frestas da janela, iluminando a poeira que flutuava no ar. Mas o silêncio era estranho. Não era o silêncio de uma casa que dorme, era algo pesado, que incomodava os ouvidos. Ele tentou se levantar, mas sentiu os braços pesados demais. Quando olhou para as mãos, viu o sangue seco. Não era sangue de animal ou de um inimigo de guerra. Era um vermelho vivo que cobria sua pele como uma luva trágica. Ele olhou para o lado e seu mundo desabou. Ali, no chão da própria casa, estavam sua esposa e seus filhos. Eles não se mexiam. Hércules piscou várias vezes, esperando que aquilo fosse um pesadelo, uma dessas visões ruins que somem quando a gente acorda. Mas a imagem continuou lá. O homem mais forte do mundo estava paralisado. Ele não lembrava de nada. A última memória era de um calor subindo pela nuca e uma névoa vermelha cobrindo seus olhos. Uma raiva que não era dele tomou conta de seu corpo de forma violenta. O que ele não sabia era que aquela tragédia tinha uma dona. No topo do Monte Olimpo, a deusa Hera observava tudo com um sorriso frio. Ela não tinha pena. Para ela, Hércules era apenas o resultado da traição de seu marido, Zeus. Ela queria que ele sofresse uma dor que não passasse nunca. Hera manipulou a mente do herói, transformando seu amor em fúria cega por alguns minutos. Foi o suficiente para destruir tudo o que ele amava. A deusa não usou espadas. Ela usou a própria força de Hércules contra ele mesmo. Qualquer outro homem teria gritado ou tentado se matar ali mesmo. Mas Hércules ficou em silêncio. Ele se sentou no chão de terra e encarou o vazio. O homem mais forte do mundo agora era o mais fraco, esmagado por uma culpa que nenhuma força física poderia carregar. Ele entendeu que sua força era sua maior maldição. Ele era uma arma que tinha disparado contra o próprio peito. As horas passaram e ele continuou imóvel. Os vizinhos não chegavam perto da casa. O medo que tinham dele agora era misturado com o horror. Hércules não tentou se explicar. Ele sabia que não existia explicação para aquilo. Ele se levantou devagar, como se carregasse uma montanha nas costas. Lavou as mãos em uma bacia, vendo a água ficar escura. Ele decidiu que não iria fugir. Se ele era um monstro, teria que encontrar um jeito de pagar pelo que fez. Ele precisava limpar sua alma, mesmo que isso parecesse impossível. Sem olhar para trás, ele começou a caminhar. Não levou armas nem comida. Ania apenas a dor que queimava por dentro. O destino era o oráculo de Delfos. Ele precisava de uma direção, de uma punição que fosse tão grande quanto seu crime. Hércules atravessou estradas, sentindo o olhar das pessoas, mas não se importava. O julgamento dos outros não era nada perto do que ele sentia por si mesmo a cada passo. Ao chegar nas encostas do monte, onde o oráculo ficava, o ar parecia mais gelado. Ele sabia que o que ouviria ali mudaria sua vida. Ele estava pronto para a morte. Mas os deuses tinham outros planos. A redenção não viria fácil. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários onde você está assistindo. Hércules entrou na câmara escura, sentindo o cheiro forte de incenso, e esperou. O oráculo finalmente falou. E a sentença foi dura. Ele deveria servir ao rei Euristeu e realizar 12 tarefas que nenhum homem comum conseguiria completar. O caminho para a paz começaria com o sangue de 12 trabalhos impossíveis. Foi assim que a jornada começou de verdade. O herói sabia que cada passo seria uma luta contra o seu passado e contra a vontade dos deuses. Mas ele não tinha mais nada a perder agora. Ele olhou para o horizonte, onde o sol se punha tingindo as nuvens com cores de uma guerra. Para entender por que Hércules aceitou servir a um rei covarde e enfrentar monstros impossíveis, a gente precisa olhar para trás, muito antes daquele sangue secar em suas mãos. A tragédia na sua casa não foi um acidente isolado ou um surto do nada. Foi, na verdade, o capítulo final de uma perseguição silenciosa que começou antes mesmo de ele dar o primeiro suspiro. Hércules era filho de Zeus, o rei dos deuses, com uma mulher mortal chamada Alquimena. Para o mundo, ele era um semideus com um futuro brilhante, mas para a deusa Hera, ele era uma ofensa constante. Hera era a esposa legítima de Zeus e não aceitava que aquele filho de uma traição vivesse em paz. Desde o berço, a vida dele foi um campo de batalha. Quando ainda era um bebê, Hera enviou 2 serpentes enormes para acabar com ele enquanto dormia no quarto. Qualquer outra criança teria morrido de susto ou pelo veneno, mas Hércules, com a força que já transbordava, pegou as cobras e as estrangulou como se fossem brinquedos de pano. Ali, o destino dele foi selado. Ele seria o homem mais forte da Terra, mas sua força
seria sua maior prisão. Ele não teve uma infância cheia de brincadeiras leves. Também, enquanto os outros meninos da vila corriam e caíam sem grandes problemas, Hércules precisava medir cada passo que dava no chão de terra. Ele cresceu em um vilarejo onde o isolamento era seu único companheiro fiel. Imagine ser um jovem que, ao tentar ajudar a consertar uma carroça, acaba partindo o eixo de madeira ao meio apenas por segurar com um pouco mais de firmeza. Seu pai adotivo, um homem simples e muito paciente, passava horas tentando ensinar o filho a ter mãos delicadas. Mas como você ensina delicadeza a alguém que tem o poder de derrubar montanhas? Hércules sentia o medo nos olhos dos vizinhos. Eles o chamavam para resolver problemas pesados, para caçar animais que ninguém mais conseguia. Mas quando a tarefa acabava, ninguém o convidava para sentar à mesa e conversar sobre a vida. Ele era útil, mas era perigoso. E essa solidão dói mais do que qualquer ferimento de guerra. Ao longo dos anos, as tensões em casa e na vila só aumentaram. Pequenos incidentes, que para outros seriam apenas má sorte, para ele eram desastres. Se ele se irritava com uma injustiça, sua reação física era sempre desproporcional, gerando destruição acidental por onde passava. E por trás de cada um desses momentos ruins estava a mão invisível de Hera. Ela não dava descanso. A deusa garantia que as colheitas dele fossem as primeiras a secar quando o sol apertava. Ela soprava mentiras nos ouvidos de seus amigos, fazendo com que pessoas que ele amava se voltassem contra ele sem motivo aparente. Hércules vivia sob uma nuvem de má sorte que parecia nunca se dissipar. Ele passava os dias tentando entender o que havia de errado com ele. Ele não sabia que uma divindade estava puxando as cordas da sua vida como se ele fosse um boneco de madeira. Para Hércules, ele era apenas um homem amaldiçoado por sua própria natureza. Esse desgaste emocional foi criando rachaduras profundas na sua mente. Ele estava exausto de lutar contra um inimigo que ele não via e que não tinha rosto. O herói tentava ser bom, tentava ser justo, mas o mundo parecia empurrá-lo para o abismo a cada tentativa de ser feliz. Quando ele finalmente se casou e teve filhos, achou que a maldição tinha acabado. Ele acreditou que o amor seria o escudo que a força bruta nunca foi, mas Hera estava apenas esperando o momento de maior felicidade para dar o golpe final. O acúmulo de anos de frustração e no cansaço de ser sempre o estranho no vilarejo e a pressão de carregar um poder que ele nunca pediu, prepararam o terreno para a tragédia. A loucura que a deusa enviou não encontrou um guerreiro pronto para a luta. Encontrou um homem cansado, que já estava no seu limite psicológico. Hércules já estava emocionalmente destruído, muito antes de perder sua família. Agora, ele entendia que sua jornada de redenção não seria apenas sobre matar monstros, mas sobre enfrentar esse passado que Hera construiu com tanto ódio. Cada passo em direção aos 12 trabalhos era uma tentativa de colar os pedaços de uma alma que foi quebrada desde o dia do seu nascimento. Hércules olhou para as próprias mãos, agora limpas da água da bacia, mas ainda marcadas pelas cicatrizes invisíveis de uma vida inteira de sabotagem. Ele sabia que o rei Euristeu não seria justo, mas justiça era a última coisa que ele esperava do mundo agora. Ele só queria o direito de tentar consertar o que restava de si mesmo. Hércules caminhou até o palácio do rei Euristeu com os ombros pesados. Ele não estava ali como um herói que buscava glória, mas como um homem que buscava o fim de um pesadelo. Euristeu era um sujeito medroso, que mal conseguia olhar nos olhos de Hércules. O rei tinha tanto pavor dele que mandou construir um vaso de bronze para se esconder. Ver um rei se escondendo foi a primeira grande humilhação. Hércules, com o sangue dos deuses nas veias, agora obedecia a um homem que não tinha coragem nem para sair do trono. Hércules via o brilho do ouro nas paredes do palácio, mas nada daquilo importava. A vergonha era seu único guia. O primeiro trabalho foi o leão de Nemeia. Hércules tentou usar flechas, mas a pele do monstro era dura como pedra. Ele percebeu que armas comuns não funcionariam. Então, ele usou sua força bruta. Lutou com o leão usando as mãos nuas, até que a fera parasse de respirar. O couro do leão se tornou sua armadura, uma lembrança constante da primeira vitória sobre o medo. Depois veio a Hidra, uma criatura de várias cabeças. Cada vez que ele cortava uma, duas novas apareciam. Hércules estava exausto e sujo de veneno, mas não desistiu. Ele aprendeu que não bastava bater forte, era preciso pensar. Com a ajuda de um aliado, ele finalmente venceu. A cada novo trabalho, o corpo de Hércules ficava mais cansado, mas sua mente parecia mais clara. Hera não parava de vigiar. Ela fazia questão de que cada tarefa fosse um sofrimento.
E, quando ele precisou capturar o javali de Erimanto, ela enviou uma neve tão forte que ele mal enxergava. Quando teve que limpar os estábulos de Aljas, sujos há 30 anos, ela esperava que ele se sentisse humilhado. Mas Hércules desviou 2 rios inteiros para lavar o lugar em um dia. O suor misturado ao barro dos rios era um batismo amargo, mas necessário para quem queria renascer. Ele estava aprendendo a usar o mundo ao seu redor, em vez de apenas esmagá-lo. Esses trabalhos duraram anos. Ele enfrentou pássaros de ferro, capturou touros e buscou maçãs de ouro no fim do mundo conhecido. Cada missão tirava um pedaço do homem velho e raivoso que ele era. As cicatrizes em seus braços contavam histórias de batalhas que os poetas um dia cantariam. O cansaço físico era constante, mas a culpa no peito começou a ficar mais leve. Ele não estava esquecendo sua família, mas estava pagando sua dívida. Ele estava finalmente transformando sua força em proteção para os outros. O último desafio testou sua alma. Euristeu ordenou que Hércules fosse buscar Cérbero, o cão de 3 cabeças do submundo. Descer até o reino dos mortos sendo vivo é algo que ninguém faz por vontade própria. Hércules atravessou as sombras, sentiu o frio da morte e encarou o próprio Hades. Ele não usou violência desmedida. Ele domou a fera com a determinação de quem já tinha vivido o pior dos infernos na Terra. Ele segurou o monstro com firmeza e paciência, ignorando o medo de nunca mais ver a luz do sol. Ao levar Cérbero para Euristeu, o rei se escondeu de susto. Naquele momento, o ciclo de dor se fechou. Hera viu que não havia mais nada para quebrá-lo. Ele não era mais o brinquedo dela. Ele passou por 12 provações e conquistou o respeito por si mesmo. Hércules devolveu o monstro e caminhou para longe daquela vida de servidão, sem olhar para trás nenhuma vez sequer, sentindo o ar fresco do entardecer em seu rosto. Ele parou e respirou fundo. Ele não era mais um homem feliz. A tristeza ainda morava nele, mas era uma tristeza mansa, que ele aceitava com dignidade. Ele entendeu que sua força nunca foi o problema, mas sim como ele lidava com o peso de ser quem era. A maior vitória de Hércules não foi derrotar monstros, mas conseguir carregar o peso de ser apenas um homem diante de seus próprios erros.